Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de Cima da Serra, 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1934. Colégio São Francisco. Episódio 1. Tudo que a gente ensina a uma criança, a criança não pode mais, ela mesma, descobrir ou inventar. Pensar não se reduz, acreditamos, em falar, classificar em categorias, nem mesmo abstrair. Pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo. Jean Piaget. 1. Vídeo inicial. 2. 1934. A vinda dos Irmãos Maristas e a fundação do Colégio São Francisco. 3. Entrevista com ex-aluno ilustre do Colégio São Francisco, Marcos Antônio Verza, ator, autor e profissional de marketing. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil para o norte, para o extremo oriente, para o ocidente, para o restante do planetinha. Então estamos aqui novamente com vocês, trazendo o vídeo inicial de um subcapítulo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, Colégio São Francisco. Trazemos então nesse vídeo a história do Colégio São Francisco, o primeiro colégio masculino aqui dos Campos de Cima da Serra, aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O Colégio São Francisco foi fundado pelos Irmãos Maristas e vocês vão vivenciar essa história nesse vídeo, uma instigante história que conta como os freis maristas vieram para os Campos de Cima da Serra e fundaram esse gigante complexo educacional, primeiramente masculino, que depois se tornou um colégio misto, né? É um colégio da rede particular, digamos que seja o terceiro colégio da rede particular, porque após o Colégio São José, nós tivemos também o Colégio La Salista, dos irmãos da congregação La Salle, que ficaram pouco tempo. Nós traremos também a pequena história, a pequena participação que os irmãos laçalistas tiveram aqui nos Campos de Cima da Serra, mas no próximo vídeo. Nesse vídeo que está para lá de especial,
trazemos a entrevista de um ilustre amigo natural aqui de Vacaria, uma pessoa muito especial, um ex-aluno do Colégio São Francisco, um ex-aluno ilustre do Colégio São Francisco, nada mais, nada menos do que o ator da sétima arte, Marcos Antônio Verza, famosíssimo. Vamos trazer a instigante entrevista desse querido amigo e grande profissional das artes cênicas e da sétima arte, que nasceu aqui no berço dos Campos de Cima da Serra. Nasceu aqui em Vacaria, a rainha do Planalto. De Vacaria, nossa pequena aldeia, para o universo. E vocês verão a belíssima história desse antigo aluno do Colégio São Francisco. Para vocês terem uma ideia de quem é a pessoa que nós estamos falando, para quem não conhece, vamos ler um trechinho do seu currículo. Marcos Verza, seu nome artístico, é um ator brasileiro nascido na cidade de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul. Ingressou nas artes cênicas ainda na escola primária, participando de montagens como O Rapto da Boneca, dirigido por Diana Golim e Lélia Pereira, Pedrinho e o Lobo, da lenda orquestral de Prokofiev. Dirigiu e atuou Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre. Atuou em Memórias de um Povo e em O Duro Exercício de Viver, peças de Homero Peixoto Camargo. Homero Peixoto Camargo, também, para quem não conhece, foi diretor do Colégio São Francisco, diretor do campus universitário de Vacaria, da Universidade de Caxias do Sul, e também reitor da antiga FALEB, Faculdade de Letras de Vacaria. Muito bem, estamos procurando o senhor Homero Peixoto Camargo, tentando aí uma entrevista com esse ilustre personagem da educação aqui nos Campos de Cima da Serra. Esperamos conseguir. Profissionalizou-se então o Marcos Verza como ator. Em 1991, a integrar a Companhia Internacional de Teatro de Repertório Arte Livre, dirigida por Roberto Cordovani, sediada na cidade de Vigo, na Espanha, onde foi coprodutor e ator durante 4 anos, tendo participado das montagens de O Retrato de Dorian Gray, Eva Peron, O Espetáculo, e do premiado Olhares de Perfil, O Mito de Greta Garbo, com circulações pela Europa e pelo Brasil. Em teatro atuou ainda O Que Será Que Virá, com direção de Ronald e Karen Hedge. Transe com texto de Ronald Hedge, com direção de Gilberto Perim. Foi coautor e co-diretor artístico do Vida Urgente no Palco. Programa da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, escreveu e dirigiu Ecos, uma história feita para contar outra história. Escreveu, dirigiu e atuou em Um Lugar Sagrado e Orações e Delírios, espetáculos concebidos para a recuperação e fomentação do espaço. Cripta multicultural na Igreja Matriz Nossa Senhora da Oliveira. Na cidade de Vacaria, é autor, coprodutor, diretor e ator de O Tamanho do Escuro, esquete teatral idealizado para a 20ª Jornada Científica do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, CEPDPA.
Muito bem, dentre então esse currículo dele, que é fantástico, maravilhoso, nós vamos citar aqui mais ou menos a produção do Marcos Verza. Então ele é artista das artes cênicas e da sétima arte. Para quem não sabe, a sétima arte é o cinema. É onde o Marcos Verza mais atua atualmente. Muito bem. Vacariano, lembrem-se, Vacariano de berço, né? Então foram em torno de 10 peças onde ele atuou, entre filmes, longa, curta-metragem, telefilmes e séries, mais de 60. Escreveu 10 peças e dessas 10 peças ele montou 5 peças. O Marcos Verza, além de atuar na sétima arte, como ator também das artes cênicas, no teatro, ele é o proprietário, né, de uma produtora de propaganda e publicidade, a Ecos, né? Muito bem, então esse é mais ou menos o currículo da pessoa ilustre que trazemos para nos dar um parecer do que foi a sua educação. A sua educação iniciou na escola pública, que vocês vão ver assim, ele tece elogios maravilhosos e traz assim, resgata a autoestima da educação pública. E também nos traz, claro, uma crítica atual sobre a educação atual, isso é normal, né? O nosso intuito da websérie Educação nos Campos de Cima da Serra é justamente trazer essa discussão, esse debate livre de ideologias, livre de partidos políticos, livre de inclinações políticas. Nós trazemos o debate e a educação em cena nessa websérie. A educação em cena. Porque o que nós queremos é corroborar. Corroborar é um sentido bem mais amplo do que colaborar. Mas vamos por colaborar e corroborar para a qualidade na educação, não só aqui nos Campos de Cima da Serra, mas em nível de estado e em nível de país. Nós queremos muito que a educação no nosso país melhore, mas melhore de verdade, sem preconceitos, incluindo as pessoas, trazendo a equidade, aquelas pessoas diferentes, com diferentes características, mas que todas tenham os mesmos direitos e deveres. Direitos e deveres proporcionais. A proporção, que é uma definição da matemática, é um conceito matemático. A proporção, ela é justa, porque quando você proporciona, você equivale todas as diferenças e traz a equidade. A equidade vai além da igualdade. Muito bem. Então, para não tornarmos esse vídeo inicial tão longo, porque o que nos espera é uma história magnífica do Colégio São Francisco, com sua fotografia mostrando toda a sua magnitude, toda a sua majestade, né? Em termos de um complexo educativo que colaborou por muito tempo em Vacaria como Colégio Marista e atualmente está sob as mãos, digamos assim, da iniciativa pública no município, com uma escola com 300 alunos do ensino fundamental e algumas secretarias, né? O nosso querido Colégio São Francisco iniciou sobre a administração marista, que era um colégio particular, que fundou um imenso complexo
e que depois fechou e vendeu todas as propriedades, está localizado em um imenso terreno, vendeu para o município, e o município lá colocou a Secretaria da Educação e algumas outras secretarias e uma escola com 300 alunos. Então nós trazemos aí para vocês a história dessa belíssima e muito interessante escola, Colégio São Francisco. E como que do Reduto Vacarense, um município com apenas 70 mil habitantes hoje, consegue pegar uma criança que inicia seus estudos na escola pública, que inicia suas atividades muito humildes aos 14 anos e eleva para um conhecimento, no mínimo, do país e da Europa. Porque Marcos Antônio Verza se aventurou por 5 anos na Europa, viajando com uma companhia de teatro, atuando e sempre se elevando nos cargos dentro da companhia, chegando a ser o segundo ator mais importante da companhia. Então, não percam mais essa instigante história e essa lição de vida que o aluno do Colégio Marista São Francisco nos traz. Muito do seu esforço, com certeza, muito do apoio de seus familiares, óbvio, e também com o auxílio de um grupo imenso de professores que os trouxeram até o topo da pirâmide social, onde ele é conhecido simplesmente como Marcos Verza, o ator. Para terminar, vamos terminar com o nosso cafezinho de leitura do livro Um Bom Professor Faz Toda a Diferença, Taylor Mali. Eu trouxe esse texto aqui porque o Marcos Verza, vocês vão ver no depoimento dele, o quanto ele elogia os professores, qual o papel dos professores na sua vida. Eu achei tão interessante esse papel do professor que ele resgatou, que ele trouxe no seu depoimento, que eu vou ler para vocês o que os professores fazem de Taylor Mali. O que os professores fazem? Ele diz que a grande questão é o que um aluno vai aprender com alguém cuja melhor opção na vida foi ser professor. Ele comenta com os convidados do jantar que é verdade o que dizem sobre os professores. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Decido morder minha língua em vez da dele e resistir à tentação de comentar com os convidados que também é verdade o que dizem sobre os advogados. Afinal, estamos jantando e temos que conversar educadamente. Então, Taylor, você é professor? Seja honesto. Não deve fazer lá muito dinheiro. Quanto você ganha? Gostaria que ele não tivesse feito isso, me pedindo que eu fosse honesto. Porque eu tenho uma regra sobre honestidade e passa fora. Se pediu, vai levar. Se você quer saber quanto eu ganho ou o que eu faço, eu faço os alunos trabalharem mais duro do que eles imaginavam ser possível. Eu faço uma nota de 5 parecer uma medalha de honra e um 9 ser um tapa na cara. Como ousa me fazer perder tempo com um trabalho inferior ao seu potencial máximo? Eu faço crianças ficarem sentadas por mais de 40 minutos na sala de aula
em silêncio absoluto. Não, vocês não podem trabalhar em grupo. Não, vocês não podem fazer nenhuma pergunta agora. Porque eu não deixo você ir ao banheiro porque você está entediado. E não precisa realmente ir ao banheiro. Precisa? Eu faço os pais tremerem de medo quando ligo para eles. Oi, aqui é o professor Mali. Espero não estar incomodando. Só queria conversar sobre algo que seu filho disse hoje. Diante do maior brutamontes da turma, ele defendeu um colega dizendo: deixe o garoto em paz. E daí que ele está chorando? Eu ainda choro de vez em quando. Você não? E foi o ato mais nobre de coragem que já presenciei. Eu faço os pais verem os filhos como eles realmente são e o que poderão vir a ser. Quer saber o que mais eu faço? Eu faço os alunos imaginarem, questionarem, criticarem. Eu os faço pedir desculpas sinceras. Eu os faço escrever e escrever. E depois ler. Eu os faço soletrar. Ansioso, exceção, ansioso, exceção. Até gravarem para sempre a grafia correta dessas palavras. Eu faço os alunos demonstrarem todos os cálculos matemáticos realizados para chegar às respostas dos problemas. E faço com que apresentem a redação final como se nunca tivessem produzido um rascunho sequer. Eu os faço entender que se você tem um talento, deve segui-lo. E se alguém quiser julgá-lo pelo que você ganha, mostre o que você fez. Olha, deixe-me explicar direitinho, para você entender que estou dizendo a verdade. Sabe o que os professores fazem? Os professores fazem a diferença. E você? Muito bem. Um bom professor faz toda a diferença, Taylor Mali. Fiquem com mais esse vídeo do canal YouTube HL História Legal. E não esqueçam de curtir o nosso canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para as notificações e se inscrever no nosso canal. E não percam nenhuma das histórias instigantes, dos convidados especiais com as suas entrevistas fantásticas. São pessoas muito especiais, escolhidas a dedo nesse canal, que condizem com cada tema que trazemos aqui. Então, a websérie Educação nos Campos de Cima da Serra é um lugar onde os professores terão lugar para falar e onde os alunos também terão direito a falar o que acham, o que acreditam, o que para eles é importante na educação. Eles passaram pelos nossos bancos escolares e agora eles estão muitas vezes no topo de suas carreiras. Qual foi a nossa participação nisso? Me incluindo, sou professora aposentada. Qual foi a nossa participação nas escolhas dos nossos alunos? Podemos dormir tranquilos com isso? Podemos colocar a nossa cabecinha pesada no travesseiro, porque não é um cérebro pequeno que vai ser professor? Já dizia, né, aquela pessoa que eu não gosto de citar o nome, né, que ela media assim o crânio da pessoa para saber o tamanho da inteligência, né? Podem ter certeza que os professores, mesmo que tenham um crânio pequeno, eles têm uma imensa inteligência e uma imensa participação
na construção da cidadania, do pensamento, da cultura na sociedade, seja ela gaúcha ou seja ela universal. Fale sobre a sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Um abraço a todos vocês. Em 1934, a vinda dos Irmãos Maristas e a fundação do Colégio São Francisco. Em 1934, segundo Maria Beloni Toledo Rodrigues, professora e bacharel em Direito, já em 1902, o padre Mário de Luy pedia a vinda dos Irmãos Maristas para a Vacaria, mas estes somente chegaram em 1934. Em 1919, no início de outubro, os Irmãos Maristas, representados pelo seu superior provincial, Irmão Levino, compareceram para estudar a implantação de um colégio masculino. O irmão provincial, um francês, Franzino, veio e retornou em seu alazão, em viagem dificílima, dormindo onde anoitecia e comendo o que levava consigo nos peçoelos, mas não logrou êxito em sua empreitada. Assim, Frei Pacífico e Frei Éfrem de Bellevaux, construtores e dirigentes da Catedral de Pedra Moura, tomaram para si essa missão, trazer os Irmãos Maristas para os campos de cima da serra e fundar um colégio masculino, aqui na Rainha da Serra, Vacaria dos Pinhais, através do supervisor provincial Frei Bruno, fundador da província capuchinha gaúcha, em colaboração com o provincial marista, Irmão Adriano, decidiram abrir um colégio marista na capital do Planalto. Como tudo começou, os franceses, irmãos Arthur Francisco e irmão Calixto, vieram liderando o grupo que se compunha dos irmãos Sérgio, Constâncio e Sebastião. Segundo Fidelis Dalcin Barbosa, isto ocorreu no dia 31 de janeiro de 1934, fato que completará nesse 31 de janeiro 90 anos, encontrando aqui um grande prédio repocado por fora, em um potreiro, cortado por uma trincheira, e junto a esses, 3 ranchos. Porém, dentro dele, nada existia, sem repartições, nem reboco, nem porta alguma, ou seja, tudo por fazer. Após a chegada dos primeiros irmãos maristas, segundo a professora Maria Beloni, vieram os irmãos Eupídio e Leopoldo Luiz, que tinham como diretor o irmão Arthur Francisco. Como tudo começou, diante de tantas dificuldades, o irmão Arthur Francisco quase desistiu, não querendo descarregar o caminhão com a mudança dos irmãos, disposto a retornar a Porto Alegre. Porém, 2 personagens já bem conhecidos de nossa história encorajaram os recém-chegados a ficar. Eram eles o Frei Pacífico de Bellevaux e o professor José Fernandes de Oliveira. Então, aqui nós temos o retrato do Frei Pacífico de Bellevaux à esquerda e do professor José Fernandes de Oliveira à direita. Frei Pacífico de Bellevaux, o construtor, da Catedral de Pedra Moura. Quem vem acompanhando o nosso canal, HL História Legal, na websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra, nós trazemos ali, o construtor, quem administrou a construção da catedral, Frei Pacífico de Bellevaux, que trouxe o arquiteto Frei Éfrem de Bellevaux, ambos franceses.
José Fernandes de Oliveira, aquele conhecido professor, né, que nós temos aí várias histórias para contar. Nessa nossa websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, muitas vezes serão citadas o professor José Fernandes de Oliveira, por muitas vezes. Foi um colaborador para o desenvolvimento da educação aqui em Vacaria, a Rainha do Planalto, um trabalho intermitente pelo desenvolvimento da educação nos campos de cima da serra. Lhe valeu aí o nome de uma grandiosa escola, José Fernandes de Oliveira, uma escola pública estadual que abraça muitos alunos. E várias outras homenagens aí, está registrado em todos os livros de história de Vacaria, né? Como Vacaria dos Pinhais, do Fidelis Dalcin Barbosa, e também Raízes 1, né? Que é a nossa Bíblia aqui, 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Uma verdadeira Bíblia sobre a história. Queremos agradecer a todos os autores que participaram do Raízes, né? É uma fonte de pesquisa muito necessária para quem trabalha a história de Vacaria. Muito bem. Como tudo começou? O professor José Fernandes de Oliveira colocou sua escola à disposição dos irmãos. Na casa paroquial onde ficaram hospedados por algumas semanas, foram recebidos pelo Frei Melchior, que os animou com seu carinho. Com auxílio de amigos, colocaram mãos à obra, e aos poucos o prédio inacabado foi ficando com ares escola, com objetos doados ou emprestados. Alunos maristas antigos de outras cidades trouxeram umas juntas bovinas para lavrar e limpar o terreno, transformando-o em pátio e horta para os novos alunos. Então, aqui nós temos a fotografia do prédio mais antigo do Colégio São Francisco, que fica de frente para a rua 7 de Setembro, aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Vejam que ali, claro, já tem inovações, né? Tem ali agora placas, né, para energia solar, tem uma cancha mais moderna aí ao lado, né? Mas a gente observa que é um prédio bastante antigo, provavelmente o telhado foi trocado, né? Claro, são muitos anos se passaram, né? E a manutenção é necessária e também a renovação, né? Então, esse é aquele prédio que fica com a vista para a 7 de setembro. Como tudo começou? No dia 5 de março de 1934, fato que completará 90 anos nessa data. Nesse ano de 2024, após a bênção tradicional no prédio, agora finalizado, iniciaram as aulas. As aulas foram iniciadas com 62 alunos, sendo 2 internos, Alcebiades e Jacinto Schiller. Mas, até o fim do primeiro mês, já haviam 124 alunos na primeira série e a turma precisou ser desdobrada. No final do ano letivo, em 15 de dezembro de 1934, os alunos concluintes já eram 179, sendo 14 internos, sendo que o internato funcionou por 24 anos, ou seja, até 1958. Aí ao lado nós temos a foto do Colégio São Francisco, a vista é da Ramiro Barcelos. Acreditamos que seja o prédio posterior, né, uma construção para aumentar, né, o Colégio São Francisco, que iniciou na 7 de setembro, e depois ele foi progredindo, ele
cobre uma vasta área, né? Tem a sua frente está a 7 de setembro, com o prédio antigo mais o ginásio, que depois nós mostraremos, um ginásio de esportes, belíssimo, grande, onde muitos acontecimentos, né, foram feitos ali no ginásio, né? Esse ginásio não serviu apenas para o Colégio São Francisco, mas também gentilmente cedido para muitos eventos do município, das escolas estaduais, municipais, para vários eventos, né? Competições esportivas e tudo mais. Então é um imenso complexo, né? É um imenso complexo, diferente do Colégio São José que nós mostramos, que tem uma área belíssima e imensa também, né? Mas o Colégio São Francisco também é muito bem servido, com muitas salas de aula, com ginásio esportivo, com quadras esportivas e com um imenso pátio de qualidade para uma escola. Atualmente no Colégio São José, aliás, no Colégio São Francisco, ele atualmente é do município, né? Infelizmente o Colégio Marista São Francisco fechou e vendeu todo o seu espaço, todo o imóvel, com todo o seu complexo educativo para a Prefeitura Municipal de Vacaria, onde hoje funciona uma escola com 300 alunos, uma escola de ensino fundamental, e também funcionam algumas secretarias, né? Como a Secretaria de Educação. Então, aqui nós temos o ginásio, fotografia externa do ginásio. Vocês vejam que é imenso esse ginásio de esportes, onde primeiramente era do Colégio São Francisco, depois foi transformado em ginásio municipal. Nós temos a primeira foto ali evidenciando muitas plantas, vocês já veem aí uma parte do pátio, que é imenso nessa escola. É uma escola assim que ela é bem ampla, né? Uma estrutura ampla e um espaço muito bonito, muitas plantas, e traz então essa coisa em comum com o Colégio São José, é a manutenção das árvores, a plantação de árvores e de plantas. Isso é muito bom, né? Manter, né, a natureza, fazer essa jardinagem, né? Ambos colégios católicos, né? Um da Congregação Marista e o outro que nós estamos comparando da Congregação Irmãs de São José. Então, o que a gente observa é a plantação de árvores e a manutenção delas. Vejam à direita, ao lado, à frente, na verdade, aqui é a parte dos fundos do ginásio, né? A parte dos fundos que fica interno ao pátio. Mas vejam essa planta, essa árvore que está ali imensa, com raízes imensas, bem profundas, percebe-se que é uma árvore que está há muito tempo ali plantada, que há muito tempo já se desenvolveu, né? Então, é como, né, a gente observou lá no Colégio São José, onde tem árvores centenárias e tem árvores cinquentenárias e mais de 50 anos algumas árvores, como aqueles ciprestes, né? Aquela oliveira de 120 anos, aquela camélia de 120 anos, né? Que tem lá no Colégio São José. Então, a gente está trazendo essa característica que os freis e padres e irmãs católicos, eles têm essa característica de manter o espaço
ajardinado, com plantas, com árvores, contribuindo para a manutenção do meio ambiente, o qual tem muita necessidade das árvores, das plantas, né? Então, isso além de embelezar as escolas, elas também têm uma função especial, que é colaborar com a preservação ambiental. Então, isso é muito bonito. Esse colégio hoje, ele pertence ao município toda essa estrutura, mas a estrutura foi totalmente montada a partir de 1934, iniciando pela Rua 7 de Setembro e vai até a Rua Ramiro Barcelos. É um imenso complexo que hoje nós poderíamos dizer que com certeza abarcaria ou abraçaria 1.200 alunos. Ele está como uma escola de ensino fundamental com apenas 300 alunos. É uma observação que fazemos porque nós entendemos que essa estrutura pode ser melhor aproveitada por uma escola que tenha mais alunos, né? E nós trazemos aqui essa observação porque desde o início da abertura desse canal, nós trazemos a vocês a necessidade que Vacaria, Rio Grande do Sul, tem em ter um museu histórico. E também nós trazemos lá desde o início que o prédio da Escola Padre Éfrem, que fica em frente à Praça Daltro Filho, seria o mais adequado para o museu, porque ele abraçaria o arquivo histórico nos fundos, no prédio mais novo, que tem toda a estrutura para um arquivo histórico, e na frente ele tem o prédio histórico, onde poderíamos montar um museu amplo, que a Rainha do Planalto merece, aos moldes de que a nossa cidade merece. E esse colégio, eu penso que poderia vir a ser essa estrutura ser utilizada para a transferência da Escola Padre Éfrem, que não poderia deixar de existir, né? Já que o Colégio São Francisco não existe mais aqui em Vacaria, o Colégio Marista não existe mais, teve uma colaboração imensa em Vacaria, construiu e deixou essa imensa construção fantástica. E eu penso que a Escola Padre Éfrem é uma escola que já teve 1.200 alunos. É a próxima escola que nós traremos, né, que é a escola mais antiga pública de Vacaria, a Escola Estadual de Ensino Médio Padre Éfrem. E a Escola Padre Éfrem, ela já teve 1.200 alunos. Com certeza comportaria nessa escola, né, porque aquele prédio da Escola Padre Éfrem, ela não tem toda a estrutura que esse tem, não tem o pátio amplo que esse colégio tem, né? E nós trazemos aqui essa imagem para mostrar para vocês a grandiosidade desse ginásio esportivo, assim, a quantidade de salas de aula e principalmente de pátio, né? E quadra esportiva que tem também, que é tudo o que as nossas crianças de Vacaria merecem, do ensino público, merecem. Porque se elas não têm condições de estudar em uma escola particular, elas podem estudar nessa estrutura que já é pública. Bastaria uma permuta ou a designação da Escola Padre Éfrem para o município e ser transferida para cá. E aí o município transformaria a Escola Padre Éfrem, que tem um prédio de uma historicidade fantástica, com mais de 100 anos, que com certeza abraçaria museu e arquivo histórico de uma forma adequada.
E essa escola poderia ser a nova Escola Estadual de Ensino Médio Padre Éfrimo. E com certeza abraçaria os 1.200 alunos que ela merece pela sua tradição. Então eu trago essa discussão aqui, como desde o início do canal eu trouxe para vocês. Um dos nossos objetivos é criar um museu e arquivo histórico em Vacaria que consiga abraçar a documentação. Porque nós temos documentação perdida pelo município todo e também fora dele, como a documentação do frigorífico Vacariense S.A., que encontra-se na Unicinos. Nós mostramos a vista interna do ginásio de esportes São Francisco, que atualmente é ginásio de esportes do município. É um belíssimo ginásio de esportes, maravilhoso, que mereceria ser utilizado por um número maior de alunos, né? Vocês vejam que essa escola, ela foi talhada para ser uma escola de qualidade. E a escola pública merece ser de qualidade, merece. Então, nós trazemos aí para vocês uma bela de uma solução para termos um museu em Vacaria e arquivo histórico do porte da cidade, que é a Rainha do Planalto, né? Que pode ser até um museu regional, teria que ver, examinar com cuidado toda a legislação, né? Mas, no mínimo, da Rainha do Planalto seria esse museu, né? E essa escola belíssima seria abraçados todos os professores e alunos da escola Padre Éfrimo. Tenho certeza que os professores ficariam encantados em dar aula aqui, com mais espaço, com mais disponibilidade, né, para esses alunos, para uma educação de qualidade que todos merecem, né, participar. Alunos, professores, diretores, toda a estrutura administrativa que é necessária para ter uma escola de qualidade, porque todos são necessários. Da limpeza ao diretor, todos são necessários. Todas as funções são dignas, bem-vindas e não pode ser passível de excluir nenhuma função. Todas são necessárias, todas são. E se nós queremos cidadãos de qualidade, nós temos que investir em educação de qualidade. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Então estamos aqui na residência do nosso querido amigo Marcos Verza, né? Um amigo de longa data, o conheço, até fico um pouco emocionada, desde os tempos da adolescência dele, né? Porque eu sou um pouquinho mais velho, né? Então eu acompanhei toda a carreira desse ilustre ator, provavelmente diretor, né, Verza? Também, né? Diretor, ator, profissional de marketing. Escutamos a voz dele aí em peças de propaganda lindíssimas, como do Laboratório Clean, por exemplo, né? São lindas as peças que o Marcos Verza faz como profissional de marketing. Então, nós estamos aqui para entrevistá-lo acerca do assunto educação. Quais são os bancos escolares que esse nosso nobre amigo, né, passou aqui em Vacaria? Como foi a formação do Marcos Verza? Nós estamos fazendo esse vídeo para a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra e queremos mostrar para vocês depoimentos de professores e alunos, tanto da rede particular como da rede pública de educação. Então fiquem com essa instigante entrevista que faremos com esse grande amigo por quem nós temos um enorme respeito e consideração. Bom, eu sou Marcos Verza, Marcos Antônio Verza,
de batismo. Meu nome é Marcos Verza no campo profissional, né? Eles chamam de nome artístico. Hoje eu sou ator profissional, me enveredo nas áreas da cultura, sou um produtor cultural, também escrevo, assim, me atrevo aí por essas veredas da escrita, também então sou roteirista, autor, e trabalho na publicidade também, no campo da propaganda e comunicação, como a Bel disse, trabalho em várias áreas, né, na propaganda, como locutor, como criador, enfim, e estamos aí. E a minha admiração pela Bel é recíproca, a nossa amizade nasceu muito cedo, né, na adolescência, como diz ela, e hoje estamos aqui também as duas pessoas que alcançaram seus objetivos de alguma forma, né, Bel? Então, me sinto muito honrado de estar participando aqui do canal, do História Legal. Espero que seja produtivo para vocês e vocês aproveitem o que eu tenho a dizer. Bom, então nós gostaríamos de perguntar, primeiramente, qual foi a sua vivência, em que série você entrou na escola Colégio São Francisco? No São Francisco eu ingressei na virada do primeiro para o segundo grau. Eu fui para a 8ª série, né, no São Francisco, e lá eu fiz o segundo grau inteiro. E é isso. E essa modalidade do ensino médio que tu fez era técnico ou era ensino médio para preparação ao vestibular? Era ensino preparatório para o vestibular, era o segundo grau antigo, né, Bel? Como é que era, assim, os métodos que eles utilizavam, a didática, tu gostava, assim, da maneira como estava aprendendo? Como é que funcionou aquela educação? Isso aí, que ano mais ou menos, Verza, tu lembra? Bel, isso aí é anos 80, né, porque eu nasci em 66, então eu fui para a escola pública ali em 72, por aí, né, que eu estudei na Dalva Zanotto de Lemos, extinta hoje, né? Não, era Não, Jardim Toscano. Ah, tá, Desculpa. porque a Dalva ainda existe. Isso, perdão. Eu estudei no Jardim Toscano, que se transformou Jardim em Dalva Toscano. Zanotto de Lemos depois, né? Ah, porque o Dalva, ele é muito renomado quanto à alfabetização. O Dalva é ali Ainda dos lados da piscina do comércio. Isso, né? Eu estudei exatamente. ali, era Jardim Toscano, né? Sim. Pode falar, assim, essa tua lembrança, que isso é Isso. importante. O Jardim Toscano foi essencial para mim, não porque era perto da casa dos meus pais, que hoje também é aqui, né? Mas na época a gente morava ali perto do colégio. E o meu primeiro grau foi, eu lembro de quase tudo, assim, dos meus colegas, até do lápis que eu usava. E eu lembro da professora Maria, que reconheceu na gente, ela via. Se identificar. Bom, eu sou Marcos Verza, Marcos Antônio Verza, de batismo. Meu nome é Marcos Verza no campo profissional, né? Eles chamam de nome artístico. Hoje eu sou ator profissional, me enveredo nas áreas da cultura, sou um produtor cultural, também escrevo, assim, me atrevo aí por essas veredas da escrita, também então sou roteirista, autor, e trabalho na publicidade também, no campo da propaganda e comunicação, como a Bel disse, trabalho em várias áreas, né, na propaganda, como locutor, como criador, enfim, e estamos aí. E a minha admiração pela Bel é recíproca, a nossa amizade nasceu muito cedo, né, na adolescência, como diz ela, e hoje estamos aqui também as duas pessoas que alcançaram seus objetivos de alguma forma, né, Bel? Então, me sinto muito honrado de estar participando aqui do canal, do História Legal. Espero que seja produtivo para vocês e vocês aproveitem o que eu tenho a dizer. Bom, então nós gostaríamos de perguntar, primeiramente, qual foi a sua vivência, em que série você entrou na escola Colégio São Francisco? No São Francisco eu ingressei na virada do primeiro para o segundo grau. Eu fui para a 8ª série, né, no São Francisco, e lá eu fiz o segundo grau inteiro. E é isso. E essa modalidade do ensino médio que tu fez era técnico ou era ensino médio para preparação ao vestibular? Era ensino preparatório para o vestibular, era o segundo grau antigo, né, Bel? Como é que era, assim, os métodos que eles utilizavam, a didática, tu gostava, assim, da maneira como estava aprendendo? Como é que funcionou aquela educação? Isso aí, que ano mais ou menos, Verza, tu lembra? Bel, isso aí é anos 80, né, porque eu nasci em 66, então eu fui para a escola pública ali em 72, por aí, né, que eu estudei na Dalva Zanotto de Lemos, extinta hoje, né?
Não, era Não, Jardim a Toscano. Ah, tá. Desculpa. Porque a Dalva ainda existe. Isso, perdão. Eu estudei no Jardim Toscano, que se transformou Jardim em Dalva Toscano. Zanotto de Lemos depois. Né? Ah, porque o Dalva, ele é muito renomado quanto à alfabetização. O Dalva é ali dos Ainda lados da piscina do comércio. Isso, Né? Eu estudaria exatamente. na Jardim Toscano, né? Sim. Pode falar assim, essa tua lembrança, isso é importante. O Jardim Toscano foi essencial para mim, não porque era perto da casa dos meus pais, que hoje também é aqui, né? Mas na época a gente morava ali perto do colégio. E o meu primeiro grau foi, eu lembro de quase tudo, assim, dos meus colegas, até do lápis que eu usava. E eu lembro da professora Maria que reconheceu na gente, ela via muitos os talentos fora do escopo escolar, digamos assim. A Maria era no Jardim Toscano. No Jardim Toscano. Eu não me lembro não sobre o nome dela. Ah, isso que eu ia te perguntar. Eles chamavam ela de Maria Louca, me desculpa, mas tu lembra da Maria Louca que chamavam? Eu já ouvi esse nome. Isso, era uma professora muito irreverente, tinha um linguajar bastante agressivo até assim na parte social, mas ela tinha uma personalidade que instigava muito na gente. E eu lembro um determinado momento que eu estava na sala de aula, ela disse: amanhã, depois da sala de aula, quem souber fazer teatro, venha. E eu fui, eu levei um pala gaúcho, me vesti assim, tipo monstro, peguei umas lantejoulas, colei no rosto e fiz uma apresentação, e a partir dali eu sempre era aquele aluno solicitado para fazer as apresentações. Isso criança, primeira e segunda série. Olha só, eu tive essa experiência também, fiz teatro quando era assim, pequenininho. Pequenininho. E depois eu fui para o Colégio Pacífico, né? Eu vim aqui para o Pacífico, que daí a gente trocou para essa casa, a família veio para cá e fui para o Pacífico. No Pacífico também. Aí o Colégio Pacífico, a professora Margarete Pinotti desenvolvia aulas de artes. Sim, essa foi minha colega. Isso. Ali no Pacífico, inclusive, eu lecionei ali. Pois é, daí a Margarete fez um espetáculo chamado O Príncipe no Mundo das Borboletas. Ai, que lindo. Eu lembro que eu era o príncipe e tinha só guria de borboleta. E eram lindas fantasias, era um navio que naufragava, daí esse príncipe e tal, vinha, encontrava as borboletas. Então ali eu já comecei também, já no Toscano, né? Eu tinha já tinha tocado, vamos dizer assim, já tinha recebido o toque dos professores, e foi graças aos professores realmente que eu... E aí tu tá falando tudo em escola pública, Escola né? pública. Todo fundamental tu fez então em escola pública. Pública. Excluindo o oitavo ano que foi no Eu colégio. passei para São Francisco na oitava, No oitavo. E aí fiz o segundo grau lá. Que era no tempo da oitava série. Que agora é o oitavo ano. Agora é o oitavo ano, justamente, oitava série. Tudo E para mim a escola, eu tenho lembrança de tudo, cara. O ensino... falar em metodologia hoje até me confundo um pouco, né? Mas a gente pode falar da tua maneira, como é que tu aprendeu. A gente tinha as matérias clássicas, português, matemática, história, geografia. Na época tinha a Organização Social Política Brasileira. Eu sou professora, né? O SPB, O comecei SPB, por aí. que não tinha, que hoje eu acredito que seria assim, quase que essencial ter, né? A gente tinha aula de religião, independente de ser escola pública. Agora é ensino religioso. Todas as disciplinas que eu trabalhei durante 22 anos. Física, química, né? Os colégios e esse desenvolvimento, né? Que a gente sempre tinha assim na parte de literatura, que era onde eu mais gostava, a parte do português, sim, literatura brasileira e tal. Daí nós tínhamos português, sim, e literatura brasileira. Eu só queria fazer uma correção assim, porque é importante. Tu falou em USPB, Organização Social e Política Brasileira. Isso ainda tem, só que ele está incluso em Geografia e História. É humanas que dá, eu sei que há todo um preconceito contra humanas, né? Mas como não estudar ciências humanas se nós somos humanos, né? Então, organização social e política é totalmente estudado dentro de geografia e história. Mas não é mais com esse nome, no caso? Não é mais com esse nome. Não tem, porque o que é a organização social e política? Como se organiza a sociedade, e aí entra a sociologia, que é profundamente dado no ensino médio, né? Agora andaram cortando as humanas nos últimos 4 anos, excluindo 2023, 4 antes do 2023. Isso foi restrito. Antes era mais amplo, né? Tinha mais períodos de aula de sociologia, filosofia, história, geografia e ensino religioso. Todas essas disciplinas, elas abarcam a parte de moral e cívica e o SPB. Tinha moral e cívica também. Que também sou professora, sou licenciada nisso também. Foram as primeiras cadeiras que eu fui licenciada. Organização Social e Política do Brasil, que é o SPB, Moral e Cívica, que isso foi a minha primeira universidade, foi Estudos Sociais. História, Geografia, o SPB e Moral e Cívica.
caiu moral e cívica e se ampliou geografia e história e entrou filosofia e sociologia. Em algumas escolas, inclusive, começa no ensino fundamental, sociologia e filosofia. Eu já não peguei a época de sociologia e filosofia. Isso em algumas escolas, já inclusive na particular, já no ensino fundamental, nas séries finais, já tem sociologia e filosofia, que é extremamente importante, extremamente. Então, a gente usa esse debate dentro da tua entrevista porque você trouxe isso, né? Mas o foco é a tua vivência, pode Não, mas é interessante seguir, também, porque eu né? acredito que a base da minha construção profissional certamente é na educação, no ensino, né? Foi onde me fomentaram, onde eu me descobri, onde me alimentaram a alma, como eu digo, foi dentro da escola pública. Porque eu vivo, enfim, nasci numa cidade de interior, vocês imaginem os anos 80 aqui em Vacaria, teatro, coisa, eu nem tinha noção do que era, né? Porque hoje também com as redes sociais, com a internet, a gente tem acesso a tudo. Sim. Na época, o máximo que nós tínhamos era a televisão. Então, dentro da escola, as artes foram fomentadas, né? Aí, continuando, enfim, daí eu saí do Padre Pacífico e fui pro Zezinho, para a Escola Estadual no Zezinho José também, Fernandes de Oliveira. Tu fez uma caminhada na escola pública. Fiz uma caminhada excelente. E o Colégio Zezinho foi também essencial para a minha vida. Maravilhoso. Porque lá existiam, além das matérias Também clássicas... trabalhei nesse e a Marina também estudou lá, minha filha. E eu Está lembro, se formando agora, sabe? olha aí, que parabéns, psicologia, inclusive. é. E daí tinham atividades extra classe na época, que era culinária, corte e costura, química, que a gente ia para o laboratório, artes visuais, artes cênicas. E eu lembro que eu fui para o laboratório, a minha intenção era ser médico a vida inteira. Olha, que legal. E aí eu fui para o laboratório e daí a professora Diana Golinha, a professora Lélia Pereira, me olharam e disseram, não, tenta arte cênica, faz uma oficina da arte cênica. Daí eu fiz arte cênica, interpretamos também fizemos uma peça chamada Rapto da Boneca. No José Fernandes. No José Fernandes, eu fiz um papagaio e quando terminou a peça eu fui aplaudido, assim, porque o papagaio dele disse, não, é isso que eu quero para minha vida. Então, a partir dali, daí eu fui para São Francisco, fui lá fazer o 2º grau praticamente, né? E lá daí eu acabei sendo presidente do Grêmio Estudantil, que na época existia também, existe ainda, Grêmio Estudantil. Existe, mas não é tão atuante na escola pública, pelo menos, não sei na particular, não é a minha vivência, mas na escola pública ele existe, mas está muito, como é que eu vou te dizer, foi muito apagado nos últimos anos. Por quê? Porque o Grêmio Estudantil, como você foi presidente, né, no Grêmio Estudantil do Colégio São Francisco, né? Então você sabe que para ser isso tu tem que ser um líder, né? Então a escola, enquanto tem um Grêmio Estudantil forte, ela está formando líderes, pessoas com visão política, pessoas que têm como decidir as coisas e escolher as coisas, né? E isso eu penso que nos últimos anos não foi o foco. O foco não foi formar pessoas pensantes, lideranças. Então, a primeira coisa que enfraqueceu dentro da escola pública foi o Grêmio Estudantil. Foi a primeira coisa. Mas pode continuar. Daí eu fui para o Grêmio Estudantil, aí eu criei, na verdade, um festival de teatro dentro da escola. E a gente começou a fomentar o teatro, a arte cênica, enfim. Aí eu já avancei, dei uma amadurecida e a gente já foi fazer uma peça do Jean-Paul Sartre. Era Entre Quatro Paredes, que na época deu um filósofo, né? Já entra a filosofia. E também na época ele tratava temas que hoje, né, imagina isso, no final dos anos 80, não se tratavam, né? Porque a ideia é 4 pessoas mortas dentro de uma sala. Porque 85 termina a ditadura militar, vamos colocar, porque tu tem que situar na história, né? Então, em 85, termina a ditadura militar, começou em 1964. Então, eu nasci em 63 e você em 66, dá 3 anos de diferença. Nós nascemos sobre a égide da ditadura militar. E em 85 está tendo a abertura lenta, gradual e segura, como o Ernesto Geisel dizia, né? Lenta, gradual e segura faremos a abertura. Né? Ou seja, parar com a ditadura e iniciar a democracia. Então, nesse momento, você está com uma peça, foi permitido, então, você usar essa peça. Num colégio particular de maristas, né? Isso aí. Eu acho que na época eles nem se deram conta do que a gente estava fazendo, os maristas, porque depois que a gente foi para a cena,
que a gente levou Entre Quatro Paredes, que é uma história adulta, né? A gente Entre Quatro Paredes é muito famoso. que é a velha frase, né? O inferno Tu pode são os refazer outros. isso agora com essa tua... O inferno são os outros. Toda Então, essa eu fiz o profissão, José né? Garçan, que era um cara que tinha se suicidado junto com a mulher, porque a ideia são 4 almas presas no mesmo lugar. E na época tratava também já a sexualidade, porque uma das personagens era lésbica. E na época, assim, aquilo... Nossa, para aquela Claro, época tem é um choque, o né? nome Se dela. hoje ainda se chocam, né? Você Não me imagina. lembro o nome da personagem, acho que enfim. Então a gente fez esse trabalho lá e deu super certo. E a gente acabou apresentando a peça em outros lugares. Aí, ainda no segundo grau, tinha a FALEB, Faculdade de Letras, em Sim, Vacaria, de Vacaria. da qual o professor Homero Camargo era Isso. reitor. Eu não sei se na época chamava reitor também. Na época era, eu acho que diretor. Diretor da faculdade. Diretor do... E ele Ou criou... reitor na época, porque depois que passou a UX, ele passou a diretor e o reitor era de Caxias, né? Pode ser. Então eu acredito que ele fosse reitor. Que é o personagem que agora eu estou em contato, porque provavelmente vai ser o próximo a ser entrevistado. E aí Homero criou um espetáculo chamado o Duro Exercício de Viver. Ai, eu adoro isso aí. O Duro Exercício de Viver. Daí ele reuniu pessoas aleatórias da comunidade, que tinham um certo talento, a maioria alunos do São Francisco, porque ele era professor do São Francisco também. Sim. E a gente fez um espetáculo, o Duro Exercício de... Estou mentindo. Na FALEV foi a Memórias de um Povo, que era para tratar a cultura gaúcha, Duque de Caxias, essa coisa toda. E aí depois veio o Duro Exercício de Viver, aí ele montou um elenco, ele produziu um espetáculo, a gente viajou para 8 cidades do estado. O professor. O professor. Que maravilha. Isso daí final dos anos 80. Promete essa entrevista, vai ser uma continuação da tua, né? Tá bem? Promete, eu espero que ele aceite, é que ele está Claro, viajando com agora, eu não certeza, consegui o Duro ainda falar. Exercício, primeiro Memórias de um Povo, depois o Duro Exercício de Viver. E o Homero também foi um divisor de águas para mim, porque o Homero me intelectualizou Que ele é um intelectual, né? justamente. Então, assim, ele dirigiu, foi a primeira vez que eu tive um diretor, né, de cena, que foi o professor Homero, porque até então eram projetos aleatórios, eu escrevia, eu dirigia, exceto do exercício o Entre Quatro Paredes, eu escrevia, eu dirigia, eu produzia, eu montava, eu fazia tudo. Sim. E aí o Homero não, daí o Homero já trouxe uma questão de produção, final dos anos 80, no qual foi um projeto no qual eu fui dirigir. E aí a gente viajou muito tempo com o Duro Exercício de Viver, fizemos faculdades, fizemos escolas no Rio Grande do Sul Foram inteiro. para fora do Rio Grande do Sul? Fomos para Lages também. Foram para Lages apresentamos também. na Faculdade de Lages, Que ano será que foi isso? Tu lembra, final assim? dos anos 88, por aí, 87, 88, 89. Daí a gente viajou a Lages. Aí aconteceu que daí inaugurou a Casa do Povo, né? O projeto Oscar Niemeyer, isso em 90. Eu cheguei em 85, para se localizar, eu cheguei em 85 em Vacaria. Que foi aí que eu te conheci. A primeira vez que eu te vi foi na Caixa Estadual, você e a Annelise Roveda, que é outra querida, Sim, né? É Adoro. minha irmã de alma. É fantástico, né? E ali eu conheci vocês em vista primeiro. Depois eu fui apresentada pela Tita, né? Tita, que é tua irmã, que é minha irmã. Também até hoje. E assim, então, cheguei em 85, que está encerrando a ditadura militar, né? Que eu morava na praia, nesse tempo morei em Itapema, morei em Itajaí. E aí eu também tenho uma formação de lá que é mais aberta do que aqui, né? É uma cultura bem mais aberta, então talvez as pessoas tenham me estranhado e eu estranhado o meio, né? Eu acho que elas me estranham até hoje, mas tudo bem, não tem problema. O litoral tem mais gente, né? A gente acaba sofrendo mais influências, tendo mais influências. Enfim. Vem pessoas de todo lugar, né? Você conversa com pessoas diferentes. E lá eu trabalhava com marketing, eu era entrevistadora na praia, eu conversava com argentinos, uruguaios e todo um monte de gente. Isso torna a pessoa isso tudo vai expandindo, ativa, né? claro. Foi lá que eu fiz estudos sociais também. Então, talvez uma forma mais aberta do que aqui, do que seria aqui. Provavelmente. Fiz na Univale. Provavelmente, porque Vacaria, ela foi crescendo aos poucos, se desenvolvendo intelectualmente também aos poucos, assim. Mas é um reduto de cultura. Com certeza. Muitas pessoas
intelectuais, mas assim, são muito discretas, né? E eu até te disse antes de não se começar a expõe. entrevista, Bel, que não importa o lugar e sim a obra, é o que você faz Claro, no lugar, né? certeza. Então, se você está em Vacaria, está em Nova York, está onde quiser. E você... hoje, então, é do regional para o universal o nosso canal, né? Justamente. Então, fale de sua aldeia e serás universal, Leon Tolstói. Com né? certeza. Então, hoje o mundo é globalizado, né? Esse vídeo, quem quiser acessar vai estar à disposição, ali, né? né? Para ser visto. Isso aí. E enquanto durar o YouTube, nós estaremos lá na plataforma. Eu acho que o né? YouTube é capaz de durar bem mais que nós. Né? É possível. Que eu, pelo menos. Né? Que eu também. Mas aí eu estava te dizendo, aí eu saí do 2º grau, aí eu fui para Porto Alegre fazer um curso de interpretação, daí na época era Lagarra Produções, eu lembro daí. Foi a primeira vez que eu tive contato assim, com celebridades, na época era o José Wilker, a Carmen Silva, Luiz Armando Queiroz. Nossa, tudo gente maravilhosa. Daí eu fiz um curso de teatro, de interpretação, na verdade, não era teatro objetivamente, e ali aí eu senti que eu tinha que me profissionalizar mesmo, né? Daí eu senti que eu tinha que estudar mais e tal. Mas vamos fazer um parênteses assim. Enquanto tu se dedicava a isso, tu também trabalhava, né, Vilza? Daí eu voltei e eu queria... Tu já tinha, né, um trabalho, né? Ainda assim, não. Eu fazia freelancer, eu era cobrador. Eu comecei com 16 anos. Aqui na frente da minha casa, uma vez eu pedi uma barraquinha dessas da prefeitura e estava começando a maçã. Eu pegava a maçã, vendia para os caminhoneiros na frente. É bom tu contar isso aí. Eu vendia pra maçã aqui na frente da minha né, casa. da onde começou, com 16 anos vendendo uma Menos barraquinha. até, eu acho que 14 para 15 eu já vendia maçã no asfalto. Eu, assim, aqui na frente de casa, botava aquela... Eu com 14 anos também comecei a trabalhar numa loja de artesanatos, um turno só. Então, quer dizer, a nossa geração normalmente começou com 14 anos. Aí depois eu fui pro IBGE, que daí teve o recenseamento. Aí eu já tinha 18 por aí, porque eu tinha que ser de maior, minha primeira carteira assinada. Eu era supervisor do IBGE, do recenseamento, né, do censo. Sim. 1989. Tem a minha irmã mais velha, que já é falecida, ela trabalhou nisso aqui em Vacaria, anos 80 também. Aí eu desisti não, daí terminou o emprego e disse, não, vou abrir meu negócio. Eu comecei pelas veredas da propaganda, comecei atendendo algumas empresas, assim, ajudando a fazer uma vitrina. Aí começou a parte de layout de jornal, aí quando eu vi eu estava na rádio, foi que eu abri uma agência pequena na época. Porque é bom tu mostrar esse teu lado humano, sabe? Para as pessoas verem assim, não importa o que tu faz hoje, tu pode vir a exercer uma outra profissão que muitas vezes está lá, né, a tua vocação. Mas não sei se tu acredita em vocação. Claro, mas tudo eu fazia baseado na carreira. Eu tinha que ter dinheiro para um dia ir embora do Brasil, que era o meu sonho. Eu queria ir embora, assim, no sentido, eu queria estudar em Londres, porque é a capital mundial do teatro. Aí eu entrei para propaganda e me dei super bem. Chegou uma época em Vacaria que eu tinha 11 clientes nos anos 80 e tal, chegou a 20, chegou a 30, e aí eu estava super bem. Aí inaugurou a Casa do Povo, a nossa empresa foi contratada para fazer a inauguração. Eu lembro que existia um espaço chamado Natureza Espaço de Arte, que a Magali Giroto, inclusive, era uma Conheço, muito querida. Muito, uma amiga querida. A Magali Giroto trabalhava e eles nos contrataram para fazer a inauguração e nós trouxemos um espetáculo de teatro da Companhia Arte Livre do Brasil, chamado Olhares de Perfil, que foi um êxito. Eu assisti. Foi um êxito estrondoso, porque o próprio diretor da peça, que era um paulista, que estava sediado na Europa, disse, nossa, como Vacaria é inteligente, ele me disse, porque a gente viaja o Brasil e ninguém conhece Virginia Woolf. Chegou aqui em Vacaria, no final tinha um bate-papo, as pessoas desvendaram. Então foi assim, sessões cheias, e ele saiu impressionado. Daí ele ficou um pouco assim, desculpe a pretensão, mas ele disse, cara, o que tu tá fazendo aqui? Disse, tu não quer fazer um estágio em São Paulo para entrar no teatro? Que ele sabia que eu era ator, já tinha feito os cursos com o Vil, que eu já estava assim, Sim. Já tinha um pequeno currículo, digamos, de ator. Daí eu disse, nossa, eu estava abrindo uma agência grande aqui, na época eu atendia a Volkswagen. A Ecos, né? Não era Ecos não? ainda, era Versa Produções, eu acho. Tá, depois vem a Ecos. A Ecos vem agora. Tá. A Ecos nasceu em 2000. Eu tive a Dama. 24 anos já, né? Faz tempo. Mas o 2001, acho. Aí eu trabalhei para várias empresas aqui. Aí foi super bem. Daí já comecei a ter porte de agência, porque daí eu já trabalhava a parte gráfica e eletrônica, né? O RTVC, que na época chamava Rádio, Televisão e Cinema.
Aí nós colocamos muitas empresas de vacaria na RBS TV, por exemplo, Caxias do Que Sul. legal, é um avanço, né? Claro, É e um eram baita produções avanço. boas para a época, sabe? Sim. E aí quando veio essa companhia para cá, eu fiquei assim... Meu Deus, o que eu faço da minha vida? Aí eu lembro um dia, até eu estava no meu quarto, É um dilema e vem as escolhas, né? aquelas crises existenciais, eu estava no meu quarto, assim, numa cambuça, pensando o que eu faço, o que eu faço. Daí a minha irmã, a professora Zaza, a Rosângela, bateu no meu caso, o que houve, mano, que é tão... E a gente sempre foi muito amigo, que a família é muito... A gente conta muito as nossas coisas, abafa, Isso é muito né? bom, né? É onde nossos amigos estão, a gente conta tudo. Disse, pois é, mano, não sei, agora eu tô abrindo agência, e abrindo uma casa grande, que hoje é na avenida, na frente da Volks, praticamente, era uma casa gigante, toda, sei. já tinha até arquiteto na época da reforma. Sim. E eu tenho esse convite para ir para a Europa. Ela disse, mano, tu trabalhou a vida inteira para que isso acontecesse. E veio cair dentro de vacaria. Exatamente, caiu essa dentro do possibilidade. teu, Deus mandou caiu no teu aqui. colo, né? Deus mandou aqui para mim. Claro que não foi de graça que caiu. Mas é uma né? bênção, Mas- porque eu acredito também, já que é uma coisa que você está pensando assim, que sirva de exemplo, eu sempre digo até em entrevistas ou em bate-papos que eu tenho com alunos, que quando a gente tem um sonho, uma meta, um objetivo que ele é verdadeiro, todo dia tu tem que alimentá-lo. Todo dia tu tem que colocar uma porção da tua energia no pensamento que seja para que aquilo aconteça. E foram anos, foi desde o meu primeiro grau que eu queria teatro. E eu sempre me imaginava num lugar. Em Londres eu queria ir, para a Europa. E tal, porque eu queria estudar teatro, porque eu queria ir para a Europa fazer teatro. E de repente veio aqui em Vacaria. E aí tu tava na dúvida ainda. E foi uma benção. Estava na dúvida porque, Bel, não era fácil você se desvencilhar de afetos. E na época de ir para a Europa não era como é hoje, né? Não. Para te ter uma ideia, eu tive que vender um carro na época para poder, enfim, poder me mobilizar. Claro que eu fui contratado, então, mas eu tinha várias Tem atividades aqui. despesas Não. e tudo. E Né? era dia e não sabia quando eu E voltava. se desfazer de uma agência. Também, mas isso era talvez até agora falando contigo seria o menos importante. Era essa virada de vida e um certo temor, porque as pessoas que estavam me chamando para estar me contratando, buscando o contrato, né? Eram pessoas extremamente desconhecidas, extremamente evoluídas, já moravam na Europa há anos, já eram premiados e tal, aquela coisa toda de meu Deus. Eu fui. E fui assim que parecia corajoso, né? uma despedida que eu estava indo para a Lua. Eu assisti isso aí, essa tua Essa virada. transição. E achei Parecia assim que eu foi tava indo pra corajoso. Lua. Ah, Daí sim. fui com aquela ideia de sabe lá quando volta. Eu fui com um contrato de 2 anos, fiquei 6 anos na Europa, daí fui para essa companhia, trabalhei. Iniciou primeiro em São Paulo ali. Fui para São Paulo e fiz um estágio de 1 mês. Em 1 mês eu Só já um mês. estava aprovado. Rápido, né? Rápido. Aí eu parti de Vacaria dia 29 de janeiro de 1991. Eu saí aqui dia 29, passei o Natal aqui e o primeiro do ano lá. Aí trabalhei 2 anos nessa companhia, 1 ano e 8 meses, daí eu pedi demissão porque eu queria morar em Londres, e eu tinha ido para a Espanha. Aí fui para Londres, fiquei mais 2 anos, fiz tudo que eu podia lá, faxina, trabalhei de cleaner, que a gente chama, né? Sim. Limpava escritório, limpava casa e estudava em inglês e fazia os cursos de teatros possíveis, porque o meu domínio do inglês na época É bom eles saberem que a gente sempre faxina, né? Antes de ir dar aula, mesmo numa universidade, a gente tem que chegar e lavar a louça. É bom as pessoas Inclusive em saberem. Londres mesmo, que é um país assim que não vou dizer que as pessoas são intelectuais, mas eles não têm os mesmos hábitos de limpeza da casa como nós. Lá Com eles dão certeza. mais atenção a si próprios, ao trabalho, as coisas, mas não estão nem aí muito Pro físico. pra no casa. caso, Então a gente chegou lá, era meio revolucionário, porque a nossa limpeza, como minha mãe criou a gente, era lá eles faziam uma vez por ano o tipo de limpeza que a gente fazia uma vez por semana. Aqui a gente faz A sempre. gente acabou né? limpando casa de artistas e tal. Então tem uma história muito bonita em Londres, porque daí a companhia me chamou de volta. E eu trabalhava numa casa que era da figurinista do Royal Opera Ballet. Chamada Ai, meu Deus. Mrs. Sarah. Mas eu não sabia. Tudo isso eu assisto, filmes, documentários e com a Marina, né? Olha aí. Então é bom porque tu cita as coisas que tu vivenciou lá e que aqui pra gente não é estranho porque a gente assistiu, mas imagina estar lá, em loco, né? E eu nem sabia que ela era figurinista até então. E a coincidência interessante é que o apelido dela era Zaza, que o apelido da tua irmã, né? Da minha irmã. Aí eu fui dizer pra ela que eu não ia mais trabalhar, porque a gente tinha uma equipe que arrumava a casa e tal. A gente era assim super conhecido na história ali. E ela disse, o que você é? Eu digo, não, eu sou ator, eu só vim passar um tempo aqui pra mim. O que? Você não sei o que? Dela descobriu e eu ia fazer um abutre, um anjo. Né? Esse teu anjo aí Esse ficou famoso. isso. Foi feito aqui também, Foi né? em Porto Alegre. Porto Alegre, Teatro São Pedro.
Ela assim, nossa, daí que ela me disse, eu sou figurinista do Royal Opera Ballet e eu estou trabalhando justamente com asas, só que são albatrozes, para um balé. Dela me levou num pavilhão, aquilo foi assim, de arrepiar, porque foi, eu digo, Imagina, Deus vai colocando as pessoas, né? Tem que estar no foco. Eu falo em Deus porque eu creio nessa energia que move, né, do orgânico ao etéreo. Então, assim, o pensamento é algo que se constrói, a gente acaba sendo o que a gente pensa, a gente é o que a gente diz. Então, nesse semear de intenções que eu tive durante o meu processo profissional, de querer estar ali, a energia cósmica colocou as pessoas certas no meu caminho. Tanto é que quando eu retornei para a Espanha, reingressando na Companhia Arte Livre, eu já fui praticamente pronto, eu voltei para fazer Eva Peron, um espetáculo daí, né, que eu fazia 2 personagens lá na Ilha da Madeira, um espetáculo, sei lá, de $1 milhão, uma coisa assim, figurinos da Coco Chanel. Que para nós aqui, nossa, né, tá tão distante, isso né? na época, né, Bel? E lá... Então, né? assim, é uma coisa muito grande e eu dei conta, eu entrei como uma sexta pessoa na companhia. Quando eu fui, eu terminei vindo para o Brasil como a segunda pessoa da companhia, porque daí eu já era coprodutor e administrador. Olha que legal. Aí a gente ficou em turnê no Brasil, fizemos o Brasil inteiro, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, um amigo meu me disse, Verza, tu não quer voltar para o marketing? Te ofereço isso. As coisas vão e voltam, né? E eu já estava há muito tempo no teatro. O teatro é bacana, gente. Óbvio, essa minha vida é feliz, mas chega uma hora que toda a rotina, e eram 6, 5 anos ali de... E cansativo, né? E cansativo. Você não vai dar uma parada no Rio. E eu acho assim, tenho certeza, que é um exercício muito grande, físico e psicológico e emocional, né? O teatro. E a própria convivência extrema, né? Por exemplo, a própria companhia, as pessoas, aquela vida. É como uma família. Mas eu já estava com saudade de estar aqui. Aí eu aceitei o trabalho no Rio, me demiti da companhia. Em vez de dar 1 mês de aviso prévio, tive que dar 3 para me substituir e deu tudo certo. Aí fiquei no Rio mais 1 ano, 2 anos. Aí eu vi que não era para mim, daí eu virei um homem de marketing mesmo. Daí virei assim, até nem vou falar muito, que é um pouco além da minha classe social também. Mas daí fui morar num super apartamento, num super bairro, cortei cabelo, botei terno, motorista, essa coisa toda. Aí virei mas é bom eles saberem que... Imagina, olha como tu começou aqui, vendendo maçã aos 14 anos. Isso. Daí eles estão vendo toda uma caminhada. E aonde que você estudou? Você acabou de dizer que a educação foi primordial, que a educação te moldou para tu fazer toda essa caminhada. Então, quer dizer que a educação pública mais a privada, juntando as duas, você foi para fazer escolhas, né? Você foi moldado para fazer escolhas, que sempre foi esse meu objetivo como professora na sala de aula. Ensinar os alunos a pensar, a colocar eles de uma forma que eles possam escolher, que eles possam trilhar sozinhos, que eles possam ser protagonistas. Que tu falaste aí, porque também tem a coisa do professor assim, ó. Eu nunca fui bom em química, física e matemática. Nem eu. Quer dizer, matemática até sou, mas eles química, viram física isso. e biologia. A escola, alguns professores viram isso em mim. Então eles fomentaram em mim aquilo. Nunca ninguém me forçou a ser melhor em química. Claro. O professor de química em determinadas escolas dizia assim, tudo bem, tu é bom, mas tu tem que, como tu é bom em literatura, nas partes mais, né, sociais, digamos, tu precisa, tu vai ter que tirar... Do básico. Tu vai ter, eu concordo que tu tem que ficar no 5,5. Não precisa tirar 10 em química. Eu era bom em geografia. Eu acho que eu fiquei por aí, em química e biologia. Eu era bom em geografia e história porque eu gostava. Claro. Mas em química, física, exatas. A gente não é bom em tudo, né? Então eu senti que a escola me deu essa proporção de entender também que aquilo que eu gostava, ele viu, né? A escola viu que eu tinha talentos, vamos dizer assim, ou dons que eles exploraram. E é uma das funções dos professores essa. É tu observar o que ele tem mais vocação. E você incentivar, se na minha ele não tem mais vocação, mas eu tenho que incentivar, eu não posso ficar segurando o aluno a vida toda, amarrando ele no banco escolar, né? Porque ele precisa ir para frente. Que de repente ele vai ser um grande escritor, não vai ser um matemático nem um físico. Outros não terão uma letra horrível, não saberão quase escrever. Vão ser médico daí. Mas vão ser médicos. Horrível por causa da letra. Desculpa, os profissionais da saúde, geralmente médico. Eu acho que eles tinham que fazer um caderninho de caligrafia. Tem que ter, não é? Do nosso tempo. Mas, enfim, eles podem canalizar
para aquilo que eu digo que é a vocação. A minha filha não acredita muito em dom e vocação, né? Mas eu acredito nisso. Com essa minha vivência, ela só tem 25 anos, né? De repente ela vai mudar, né? A ciência mental, por exemplo, ela tem toda a razão de pensar assim, porque ainda mais agora jovem, né? Se formando, então sai com aquela coisa quente, a intuição fica um pouco abafada, porque a razão ela se sobrepõe. Mas no momento que a intuição começar a trabalhar, vai se entender o dom, a vocação, ela está aí, não tem como negar. Né? Eu acredito muito nisso. Bom, então, voltando assim para não ficar muito comprido, eu queria que tu, assim, quais são se tu lembra de um fato forte, assim, no Colégio São Francisco, um fato importante que tu tenha lembrado dentro lá da tua vivência de aluno. E se tu lembra também de um fato engraçado, de alguma coisa assim, porque geralmente acontecem muitas coisas engraçadas, né? Pode ter algum drama na escola, mas também acontece muita bobagem, né? Importante para mim o São Francisco foi assim, era uma escola extremamente rigorosa, que eu acredito que era o bom rigor, é uma crítica positiva que eu faço, a gente tinha uma disciplina, a gente era uniformizado, que eu acho uma coisa essencial para a escola, porque hoje todo mundo vai lá com o seu fusô, com a sua unha, desculpa, mas é a minha opinião, despadroniza, né? Não sei se todas as escolas na época tinham, hoje até tem uniforme. Não, ainda tem uniforme na pública, mas na privada acho que também. Eu acho que sim. Então, eles têm uma resistência em usar, e ainda falam na questão do custo, mas eu sempre tentava mostrar para os pais que é muito mais em conta tu comprar 2, 3 uniformes para o ano todo, para eles poderem lavar durante a semana, lógico, né? É muito mais econômico do que você ir desfilar cada dia um com certeza, look, né? É isso que eu me refiro. Porque daí e a identificação, né, da criança. E o uniforme é democrático, além de tudo. Acredito que sim, claro, porque aí não tem aquela concorrência. Igual, óbvio. Né? E houve uma época que ficou sem. Então gostava muito dessa ideia do uniforme, até estou atrás de um uniforme do São Francisco antigo, eu queria muito usar como uma blusa vintage, que eu adorava aquele verde com amarelo, vermelho. Se eu ficar sabendo, eu te falo. Adoro, quero muito um blusão do São Francisco, até a gente vai fazer uma riberia aqui em casa, ver se eu acho, o meu antigo não vai me servir. Lembro também da questão esportiva, que o São Francisco determinava muito, que pode ser engraçado, porque eu não me dei bem nos esportes. Eu comecei a usar óculos, no meu primeiro jogo de vôlei que eu tive que usar óculos, eu levei uma bolada e cortei o rosto com a lente e tal, então isso pode ser um ato engraçado. Do ponto de vista de educação, eu acredito assim que o Grêmio estudantil, a oportunidade que o colégio dava de os alunos terem ideias e desenvolverem, como é o caso de criar um festival de teatro, a gente fazia horrores na escola no bom sentido, fazia muitas atividades e o colégio sempre permitia, a gente sempre estava lá atuando, seja no laboratório, então era... E um fato engraçado é que a gente era meio tirano, eu lembro uma ocasião que a gente pegou pólvora e a gente não tinha muita simpatia por uma determinada professora, a gente colocou pólvora no lugar onde vai o giz no quadro, olha eu me dedando, eu não fui o executor, eu fui um... Fez parte da brincadeira. Eu era cúmplice. Entre aspas, uma brincadeira meio... Então a gente colocou pólvora naquela parte do giz, assim, que vocês não me escutam. E um colega pegou um cigarro, arrancou o filtro e acendeu e deixou o cigarro queimando até chegar na pólvora. Então, quando bateu a volta por recreio... Isso foi cruel, hein? Muito cruel. Mas é bom a gente saber dessa parte cruel também. Se não tiver disciplina, se não tiver alguém organizando, os alunos, por conta deles, eles vão fazer coisas... É um ato de vandalismo, na verdade. Porque daí o cigarro chegou na pólvora, a pólvora não... Imagem. Só fez aquela fumaceira, então não teve a aula, porque tiveram que evacuar a sala a fumaça faria mal para foi horrível, os adolescentes. Eu era cúmplice, eu até não participei da ação total, mas eu lembro que isso acaba sendo engraçado e feio também. Mas como é que eles trataram na escola isso? Vamos ver. A gente foi para a secretaria, a gente foi chamar pai, não chamar mãe, ninguém. Nós éramos um grupo de 5 amigos, que até hoje a gente tem uma amizade, né? Na época era uma coisa assim... Dá para citar o nome dos amigos ou fica muito chato? Dá até a Zairi Pedro Capelli Júnior, Carlos Ernesto Ferreira Manharte, tinha o Carlos Eduardo Orsi, Marco Aurélio Borges, na época eu. Né? A gente conheço todos em diferentes situações. E Paulo César Hermani, o Cezinha, o Polenta que chama. Sim, sim. Uns foram para Lages viajar na época que eu viajava fazer a faculdade, que eu fiz a administração em Lages, né, na Uniplac.
e a gente viajava de Vacaria para lá. Eu digo que Vacaria exporta professores, mas a gente vai lá, estuda, depois vem, traz o conhecimento aqui, depois eles precisam da gente lá. Há todo um intercâmbio entre Lages e Vacaria, de cultura, de várias coisas, né? Inclusive o Marco Aurélio já partiu, querido, enfim, mas para te ver também que a geração nossa também já está se despedindo. É uma pena. E foi tratado com muito rigor, obviamente, a gente teve que ficar fazendo atividades no colégio, como, tipo, limpar alguma coisa. Mas isso é bom, né? Claro. Hoje daí faz pensar, né? Bah, eu fiz aquilo lá, agora eu tô aqui. E a escola só chamava o pai em últimos casos. Eu tive duas ocasiões assim que eu lembro, que eu também fui um aluno bem rebelde, apesar de ser dedicado, eu tinha assim uma irreverência, eu era um pouco arrogante no sentido com os professores, porque eu tinha exemplos de amigos que eu admirava, né? Aquele amigo que era o tal. Então, mas é normal nessa idade, né? E o que nós professores temos que ter em mente é que vocês, no caso lá, na época da adolescência. Na formação da personalidade. O adolescente é o aluno, é o que está sendo formado, e não você. Então eu não posso agir, eu, professora, como uma adolescente, tratado igual para igual. Não, eu estou formando aquele aluno. Então eu tenho que ter essa noção de dar disciplina para ele. Isso, inclusive, foi um dos itens da Rosângela Veza, que é a tua irmã, a disciplina, ela como professora do Colégio São José, né? A disciplina é uma das coisas que tem que ter. E isso hoje está sendo muito questionado. Questionada essa disciplina, mas a disciplina tu tem que ter até para sobreviver. Sim. Porque se tu não tiver uma disciplina, por exemplo, como é que tu vai enfrentar um emprego? O primeiro emprego, se tu não tiver a disciplina, se tu não chegar no horário. Mas hoje até na vida, né? Tudo, né? Tu precisa. Até para tomar um remédio, eu não tomo muito. Exato. Tu tá falando. Até para tomar um remédio, se tu não tomar na hora certa, tu... E o Colégio São Francisco tinha muito isso. A gente chegava, como eu disse, uniformizado, a gente fazia as filas do menor ao maior, cantávamos o hino nacional. Íamos para a nossa sala de aula todos organizados, fazíamos uma oração, porque era um colégio católico, né? Marista. Sim. E ali começavam as aulas, então tinha os períodos, né, professores e tal. Então isso eu lembro muito do Colégio São Francisco, era um colégio muito organizado, muito, os professores, bom, obviamente, né, muito capacitados, né, a gente vai dizer ao contrário, não. Um pouco diferente, não sei, Bel, também se é uma crítica que eu posso fazer, que eu não tenho esse direito, mas eu percebi, assim, um envolvimento, um engajamento diferente dos professores. Hoje em dia parece que tem gente mais buscando serviço do que... Sabe, a gente tá mais buscando emprego. Eu diria assim que a gente não pode se impor todo mundo no mesmo saco, sabe? Porque como eu tenho... tem gente, quando eu digo 22 anos de aula, eles acham pouco, porque tem gente que passa 40 anos numa sala de aula. Mas eu tenho 22 de magistério público estadual, mais 7 de universidade, mais 21 anos dentro de empresas. E fui assim, dentro de empresas eu fui galgando também, e cheguei a chefe de escritório, então você tem que ter uma disciplina para chegar lá. Também. Né? Eu me refiro também aos professores, não só na formação deles, mas o interesse pelo aluno, eu não acho que seja, porque hoje tem tanto problema, o professor quanto o aluno na vida social, política, econômica e tudo mais. Eu penso que é uma coisa que já começa na família, não sei se tu concorda, porque as famílias não são mais como eram. Mas tinha também, né? Hoje em dia, eu vou te dizer assim, que a maturidade, ela demora mais a chegar, parece. Não digo antigamente. Ah, sim, eu percebo isso. Percebe-se isso também nas questões da idade. Na minha época, as pessoas hoje têm 60, parece 40. O estilo de vida, a forma. Então, na época, tinha assim, mais maturidade os professores. Eles tinham o respeito que mereciam e davam a orientação necessária. Hoje eles não têm, não se orientam, né? Alguns, né? Eu tô dizendo assim. Eu não vou te dizer não posso dizer que são todos, porque assim, como tu disse. Os mais velhos. Cada pessoa é uma, mesmo nos jovens, eu conheci muito jovem, que é bem mais jovem que eu, que começou quando eu estava lá, e que eles vinham com engajamento, que eles vinham com vontade. Vocês não reclamavam de remuneração na época, por exemplo? Na minha época, assim, não tinha... mas era diferente a remuneração. É isso que eu quero dizer também. Então, era mais valorizado, era bem mais valorizado. Com muitas coisas, e o aluno, enquanto escola, eu não estou falando sabedor disso. Enquanto escola, o aluno chega cheio de referências que o professor tem que se adaptar. Então não é mais a adaptação só à educação. Tudo bem que tem tecnologia. É bem complexo. Eu estou falando a parte emocional, racional, da pessoa ter que educar aquilo que não é
da competência de um professor. Isso é. Então os professores também não estão satisfeitos. Vou te dizer que eles estão vindo também carentes de valores éticos. Justamente. Muito. Porque isso muito era formado no núcleo familiar. Pai, mãe, mesmo quando a família era desestruturada, mas existia uma ética, existia... Eu posso citar isso como exemplo, a minha mãe. Ela se separou em 1968. Ela tinha 33 anos e ela ficou com 8 filhos. Mas nós apelidamos ela de general. Mas por quê? Porque ela dava uma disciplina. Uhum. E ela, no meu caso, por exemplo, eu nunca ouvi alguém chamar ela na escola por uma das meninas. Por um dos meninos. Em 3, um menino ela foi chamada. Sabe? Então, em 8 filhos, ela foi chamada por um que era mais irreverente. Na verdade, não fazia nada de tão grave. Era mais irreverente. Né? Nesse caso, esse sou eu aqui em casa. Então, assim, ela tinha uma forma de dirigir a família. Que hoje, talvez, não querendo também desmerecer as mães de maneira alguma, e é outro cenário, né? Mas hoje, talvez, elas nem consigam, porque a minha mãe não tinha essa concorrência da mídia. Porque a mídia, ela propaga muitos valores que na família, às vezes, Sim, e fora isso, também tem a realização pessoal. Até há um sociólogo italiano, acho que é o Domenico... não vou lembrar o nome agora, porque também não vou ficar parado. Mas ele justamente diz que antigamente as pessoas podiam ter filhos com idade nova, né? 20, 18, 17, mas o mundo era outro. Hoje em dia as pessoas com essa idade não estão realizadas, mal sabem, estão botando gente no mundo sem estarem realizados. Então vem o filho, eu não estou pronto como pai, porque eu não tenho as minhas... Então cria uma confusão. E outra coisa que eu estava até me referindo, para concluir assim, a minha questão crítica, é que um professor hoje, se ele resolver tentar dizer para o aluno, tu está errado, tu está sendo, sei lá, está fora do... fazer uma crítica, os pais se opõem. O pai vai lá e mete o dedo na cara do professor que está tentando orientar. Sempre... Com certeza, não há o auxílio, não há o engajamento dos pais às com vezes, os professores. O problema. Muitas vezes, a maioria. Os pais estão defendendo porque esses 22 anos que eu fiquei lá é um laboratório. Na minha escola, não. Né? Na minha época, se o professor chegasse e dissesse para o meu pai, teu filho está fazendo isso, eu chegava em casa, não era ia lá botar o dedo na cara do meu professor para dizer que o meu professor estava errado. Hoje o professor acaba sendo um vilão, tem aluno. É nesse sentido que eu me falo dessa... Mudou a visão quanto ao profissional. Por mais que ele se esforce. Muito. Né? Eu cheguei a um ponto de quase ser agredida por um pai de um aluno de 5º ano no José Fernandes de Oliveira, pasme, não é culpa da escola, nem a direção foi fantástica na maneira como... Porque outra coisa que a gente coloca é que existe uma ética na educação até hoje que não se expõe à criança. A gente sempre, quando há um problema, é o aluno com aquele professor que deu o problema, com a família dele. Se puder vir pai e mãe, o quê? Às vezes vem a avó, às vezes vem uma tia, às vezes vem outro elemento da família. Mas é a família, o aluno e aquele professor. Existe essa ética na escola pública que eu vivenciei. Na particular, com certeza, deve ser. Então, o que acontece? Eu quase fui agredida, mesmo estando ali com a direção, a orientação, que é o orientador da educação, digamos assim, do aluno, né? Então, estando ali num grupo fechado, o pai do aluno se deu ao direito de levantar a mão para mim. Não chegou a baixar. Por quê? Porque eu tive atitude. Eu disse para ele, olha o que tu tá ensinando para o teu filho. Ele abaixou na hora, mas ele se deu conta. Não, nós vamos conversar em casa. São pais despreparados, segundo esse sociólogo. Você traz pessoas para o mundo, não tem a capacidade de orientar. Não é claro, quem é pai sabe o que eu estou dizendo, mas assim, a gente está falando num nível escolar, onde uma pessoa entra numa escola e a escola tem que ter força suficiente para se sobrepor, inclusive, às vezes, uma educação falha da família. Né? Como tu disseste, tudo vem de dentro de casa. E às vezes esse próprio professor também tem uma educação da qual ele também ficou desamparado e não sabe como levar para o aluno uma orientação correta, a não ser a matéria. E mesmo assim, dependendo dos lugares, como eu tinha te dito, a matéria às vezes não se torna mais importante. E não é geral, acho que é uma minoria. Mas tu ainda percebe que existe aquele que vai lá para a escola porque ele está indo para o emprego, não está indo com a missão de ensinar. Tu está vendo o ponto de vista do professor. E por outro lado, ele se depara com um aluno que muitas vezes ele vai para comer e não para aprender. Justo.
muitas vezes ele vai lá, a maioria, vai carente desses valores. Então o professor não está tão bem preparado, muitos vão com ensino à distância. Eu sei que tem ensino à distância e ensino à distância. Então, assim, né? que fique a dica, até como eu, como aluno, para os alunos, até que você provavelmente iria me perguntar mais no final, o que eu diria para poder, qual é que seria a minha mensagem. A leitura, para mim, é o essencial, né? Você desvendar as palavras que a gente está falando, a gente está tendo uma conversa oral, né? Mas a conversa íntima que tu tem com o livro, com o entendimento, com o conhecimento, essa é a mais importante, porque todo estudo se baseia num guia. O guia é o professor que se guia no quê? Num livro, numa didática, numa matéria, que vai ser repassada de tempo em tempo com alterações, mas ela tem coisas que perpetuam, né? Sim. 1 mais 1 nunca vai deixar de ser 2, nesse sentido. Então, a leitura, a busca pelo conhecimento, não a busca do conhecimento banal, essa manchete que todo dia a gente está ali. Né? Que é informação, na verdade. Que é informação. Que tem diferença, né, Verza? Muito. Entre informação e entre conhecimento. E muitas pessoas não entendem. Ah, meu filho vai aprender na internet. Não vai. Só que a Se informação ele não souber também... ler e interpretar... Mas para tu ter uma informação coerente e saber a informação que não é uma desinformação, tu tem que ter o conhecimento, né, Bel? Isso Porque aí. senão tu não vai saber o que tu está sendo desinformado e o que é uma informação verdadeira. Porque aí nós vamos entrar nas fake news, né? Justamente isso eu ia dizer. Hoje existe uma nomenclatura chamada fake news. Então o conhecimento te traz a própria relação com a informação. Então o conhecer é aquilo, eu sempre digo assim para todo mundo. Existe o achar, o pensar, o achismo, né? O achismo, o achar, o pensar, o acreditar e o crer. O caminho até o crer não é fácil. Tu só vai pensar à medida que você tiver alguém que te alavanque. O acreditar já está acima daquilo que é um tanto consumado. E para mim o crer é ligado às coisas que não tem muita explicação. É aquilo e pronto. Né? Mas então esses achismos estão muito ainda presentes porque as pessoas leem uma manchete, acham que estão... que conhecem através da informação. Principalmente sobre a educação. Justamente, é tudo muito uma manchete. Eu penso que os últimos anos foi muito injusto com a educação, o discurso que se propagou, muito injusto, porque é muito complexo, entendeu? A educação é a base da sociedade. E a família é a célula máter da sociedade. Então, se a família não se comprometer com a educação do seu filho, dificilmente a escola vai suprir todas as necessidades do filho. Não tem como. Ela pode suprir algumas, mas existe aquele negócio do carinho, da atenção, porque você ser um pouco ríspido com o filho dentro de casa também é carinho. É disciplina. Também é disciplina. Então, tu está preparando ele para ir lá conviver socialmente na escola, porque lá ele vai socializar. E o conteúdo, como tu disse, ele está ficando em terceiro, quarto, quinto plano. Aí você vê que tu tem que dar valores para a menina que está ali, não sabe ao que ela está sujeita, para o menino que está sendo quase um ataque. Né? O próprio entretenimento, Bel, vou te dar um exemplo. Eu tive em escolas públicas aqui, fora daqui, onde você vai lá para contar a tua carreira e dar ânimo na gurizada. As pessoas sabem, enfim, algumas conhecem minha trajetória, os filmes que eu fiz. Mas aí quando eu digo que eu faço voz de jogos de PlayStation, que é uma coisa que eu faço também, eu sou dublador de jogos, de grandes jogos, mudam, eles mudam. Então quer dizer, tu vê que o interesse não é o conhecimento. E eu faço as vozes, hoje já não faço mais. A minha filha adora jogar. Mas é uma crítica pesada que eu faço em relação à violência, em relação a isso, em relação àquilo. Então o interesse, o tempo do aluno é suprido por a família deixa. É verdade. A família deixa. Ele está ali na... Crianças, bebês já estão no celular, que eu sou muito contra. E aquele celular para bebê, DVD há uns tempos atrás. Uma cena que me chocou foi chegar em um restaurante e ver que os pais colocaram o desenho no DVD e colocaram ali para a criança. Isso me chocou, nesse sentido, a referência que a internet pode ter coisa. A internet hoje, enfim, a web, né? Essa rede. É muito pior daí que o DVD, com certeza. Então a gente tem assim essas questões que você vê que o interesse da juventude hoje acaba sendo múltiplo, né? Então ele não tem assim o foco desse objetivo do qual a gente estava falando, ele não alimenta todo dia um sonho. E o sonho hoje é ser jogador de futebol, cantor sertanejo, modelo e funkeiro e influencer, né? Fala sério.
E não é uma crítica a querer ser isso. Não. É que junto com isso fica só as questões efêmeras. O conhecimento se esvai, né? Então é nesse sentido que eu nós estou... precisamos, né, de cientistas, nós precisamos de atores, atrizes. Diria que precisamos de pessoas várias ativas coisas, que melhorem médicos, a vida do outro no contexto, né? Que seja com uma palavra, no auxílio, e também não é engenheiro também está um é fiasco, a engenharia, né? O que tem caído de prédio. Sim, mas se tu pensar... Né? Não estou falando esses por temporais, né? Mas o que está caindo de prédio estruturalmente. Medicina, Bel, se tu pensar, e a própria medicina. É só ver o número de farmácias. Esses dias me perguntaram, que sabem que eu sou de Vacaria. Eu passei por Vacaria, uma cidade doente, né? Eu disse, por quê? Nossa, dá uma visão de marketing terrível, só né? tem farmácia naquela cidade. Então, quer dizer, tudo isso é um processo que a gente vai sendo se acostumado a sermos pessoas doentes. E a pessoa nem é doente. Ela talvez tenha, assim, uma certa convalescência, uma pequena enfermidade que é tratada. E eu acho que é o nosso mundo um pouco também da forma que eu vejo, assim. Que é super valorizado. E ninguém é né? melhor do que ninguém, até porque o menino, não existe classe social para você conhecer. Porque o menino pode vir de uma periferia, de uma favela, e às vezes uma pessoa que é abastada, cheia de coisas, não tem metade dos valores que alguém que busca por si só vai encontrar esse discernimento. E não fala em cima de valor monetário, são valores pessoais que você adquire durante a vida para adquirir respeito, para você poder ficar em silêncio e saber que teu silêncio é nobre, não se sentir sozinho numa solitude. Então, estar acompanhado de conhecimento é estar acompanhado de vida para mim, acompanhado de você, de pessoas. Então, o conhecimento me traz isso. Nunca há solidão no conhecimento, né? Porque no momento que ele é possível, ele é dividido, ele é partilhado. Tanto é que diz, o verdadeiro sábio distribui enquanto acumula. Outras coisas não, né? Tampouco tem gente que acumula dinheiro, não distribui conhecimento, é de graça à medida que tu entrega. Exatamente. E tem um valor incomensurável. E sempre é bom entregar, né? Porque esse é o objetivo do nosso canal, entregar esse conhecimento. Então leiam. De diversas pessoas. Mas leiam de verdade, leiam informação. Se eu tivesse que dizer ler o quê, eu digo leiam filosofia para aprender a pensar. É o que eu mais amo na vida. Filosofia importantíssima, ensina a pensar. A buscar outros caminhos. Então, o que você diria assim para a gente encerrar? O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é maravilhoso, vai ser fantástico. Bom, primeiro meu agradecimento, parabéns pelo canal. Muito obrigada. Né, que histórias legais sejam mais do que legais, que sejam excelentes sempre, que a tua conduta possa assim abrir caminhos também e levar informação e entendimento, né, não só conhecimento, mas entendimento, que crie também discussão, porque a gente está aqui para se discutir, nem tudo há de ser concordado, por isso é a vida, né? Ela é feita de invernos, de verões, de primaveras, de outonos, e assim somos nós também. Se eu tivesse que dizer, assim, é a luta no trabalho, a luta boa, a batalha boa, aquela que você trava contigo mesmo, mas que você sabe que você está, às vezes, sofrendo por buscar algum objetivo, mas você sabe que o valor de tudo aquilo que está acontecendo no momento pode não ser tão bom, mas vale a pena essa busca desse conhecimento, porque acredito também, creio, que a única coisa que a gente pode aportar verdadeiramente para a nossa alma é aquilo que se leva ao conhecimento. O resto não passa nada no buraco da agulha. Então entendam a vida, entendam a si próprios, desvendem o seu coração, né? Como a gente diz na própria psicologia, a gente vai lá, deita num divã, então busquem esse entendimento que vem de dentro para fora e não se influenciem tanto pelo que vem de fora para dentro. Coloque o que você é para o mundo e não aceite tudo o que está recebendo de forma gratuita e banal. Então se veja por dentro, para você ver o mundo por fora com clareza. E não pegue que o mundo de fora faça você entender uma coisa que você não é dentro de você. Isso seria não aceitar tudo que vem, né? Que vem muito mais do que sai. Entender, né? pense, medite. O que serve, né? Respire. Sabe? Serve, entenda né? quem você é. Veja a força das palavras que a gente tem. Saiba que a palavra tem poder e não é nada piegas o que eu estou dizendo. O que a gente diz, o que a gente pensa, cria um mundo melhor ou pior à nossa volta. Então, passem a entender, né? Depois de uma idade, quando você já estiver no caminho dessa maturidade, desse entendimento, tire um pouco dos achismos da tua vida. Não fique só na manchete. Desenvolva um pouco a matéria para você ter conhecimento e ter os valores e pisar firme e deixar uma marca quando você passa. Porque se é para ser leve, que seja no espírito.
mas aqui no mundo tem que deixar as nossas marcas, tem que ter um peso da tua existência no bom sentido, para que exista uma transformação dentro de você. Porque o mundo tentando nos transformar é uma coisa, a gente tentando transformar o mundo é outra. De que forma eu quero transformar o mundo e como eu permito que o mundo me transforme. Então cuidado, que a tua ouvido, os teus olhos e as tuas palavras não são lixo. Cuida com o que a gente... Hoje não dá para dizer lixo porque hoje é resíduo, né? Mas Isso. Cuidado com o que a hoje gente... ainda dá para reciclar, Cuidado né? com o que ouve e com o que fala. Isso Muito aí. obrigado. Bom, então vamos encerrar. Eu ficaria horas aqui com o meu amigo falando, né? Porque é muito interessante e esse debate, né? Com respeito, né, Versa? Claro. Porque nem tudo que tu falou eu concordei ou vice-versa. E são opiniões. Mas são opiniões. A opinião é possível de ser criticada, rebatida e tal. A gente está aqui para isso. E de alguma forma haverá sempre uma concordância e uma discordância. E é isso que nos faz entender, né? Com certeza. A vida é um inverno e é um verão. Exatamente. Então é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês, que não interessa que as opiniões sejam contrárias. O importante é o respeito, né? Com que você trata o outro. Né? Eu não preciso concordar com tudo que o meu amigo fala e nem ele com tudo que eu digo. Mas o que nós precisamos é nos respeitarmos, né? Não pode, o respeito jamais pode deixar de existir. E a função do nosso canal é justamente isso, ajudar a restabelecer o respeito entre as pessoas. Não interessa o lado que você está. O que interessa é a gente tornar o mundo um pouquinho melhor. Eu né? até posso fazer uma observação entre o ajudar e o orientar? Sim, com porque certeza. ajuda, geralmente a gente oferece a quem muito precisa, né? E geralmente a quem nos Sim. pede. A orientação, ela está sendo dada. Então, assim, se esse caminho do teu canal puder orientar um pouco, mais do que ajudar, né? Porque ajuda às vezes... A ajuda, realmente, eu concordo contigo. Então, orientando, Orientar, porque né? aí o amparo é também aquele que você pode dar e pode receber, né? Então, espero que essa orientação que você está buscando, da qual a gente tem a pretensão de achar que está dando também, né? Eu no meu Também, caso. não. Então, que seja algo Não, válido. eu falo até no geral, mas assim, são tantas pessoas maravilhosas que vão conversar aqui, que isso é uma conversa, é um diálogo, não é uma imposição. Sim. Né? Assiste quem quiser, continua a assistir quem achar interessante. Né? E eu queria deixar meu manifesto, agradecimento a ti, mas a todos os professores que foram meus e de todos os outros colegas, agradeço aqui quem ouvir, quem foi meu professor e quem ainda será meu professor. Já, muito obrigado. Agradeço muito, muito a escola pública, e não é porque eu estou falando assim, a escola pública tem que fazer, ninguém está fazendo propaganda para ninguém aqui. Não. Foi sensacional na minha época, são memórias que eu guardo, são memórias mesmo, eu tenho aqui na retina, no ouvido, na lembrança, eu escuto a escola pública falando dentro de mim. Eu escuto a escola estadual falando dentro de mim. Assim como as particulares, que é o São Francisco, o motivo pelo qual você veio. Eu escuto essas escolas até hoje, são uma voz que ressoa em mim. Né? São muitos professores, né, Luiz? Muitas. Mesmo eu, né? Quantos professores eu já tive? Muito. Né? Então agradeço infinitamente. E a gente realmente, a gente escuta, né? Eu me lembro da minha primeira professora, lá em Caxias do Sul, que eu nasci lá, né? Na escola Clemente Pinto, que era uma escola pública. Eu me lembro, assim, da primeira professora, do perfume dela, da maneira como ela dava aula. Nossa, é incrível. Isso fica na memória, né? De toda criança. Com certeza. Né? Se hoje eu sei contar, eu sei falar, devo muito a eles. Muito obrigado. Então, ficamos por aqui. O nosso canal fica muito agradecido com o depoimento, com a entrevista que o nosso querido amigo Marcos Verza, autor, ator e também profissional do marketing, né? Autor, eu digo que também escreve peças, né? Acredito, já né? tenho algumas Tem registradas, peças. inclusive. Não sou muito. Olha, eu sou low profile em determinadas funções que eu tenho, mas eu gosto meio de andar todas as veredas, como sabe, né? Tá certo. Então, ficamos muito agradecidos com esse maravilhoso depoimento aqui e vamos ficando por aqui. Então, não esqueçam de curtir o nosso canal, deixar o joinha, né? Ativar o sininho para as notificações, se inscrevam no nosso canal para que ele continue a existir como essa janela aberta aqui dos campos de cima da serra para o resto do planetinha. Bibliografia
Barbosa, Fidelis Dalcin, Vacaria dos Pinhais, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. 1915, página 95. Becker, Fernando. Epistemologia do Professor, Editora Vozes, 1993. Sétima edição Brasil, página 5. Sétimo Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Rodrigues, Maria Deloni Toledo. A História do Colégio São Francisco. Em Raízes de Vacaria 1, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996. Página 420 a 424. Entrevistado, Marcos Antônio Verza. Autor, ator, profissional de marketing. Aluno antigo do Colégio São Francisco. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022. Não esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram. É um verdadeiro cardápio contendo todas as capas dos nossos vídeos. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Todas as fotos referentes à escola, Colégio São Francisco, foram feitas por Isabel Carneiro de Almeida e editadas. A foto do Frei Pacífico de Bellevaux, nós pegamos no https://www.freipacifico.org.br/notícias/Frei-Pacífico. Então, nesse site tem a história do Frei Pacífico de Bellevaux e tem o seu retrato, onde nós conseguimos adquiri-lo para usar aqui gentilmente no canal YouTube HL História Legal. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.